Bom dia, meus irmãos em Cristo com Cristo. Bom dia, meus irmãos de todas as denominações. Não estou falando em placa de igreja. Eu congrego aqui na comunidade apostólica IRI de Peruíbe, a qual estou morando aqui há 3 anos. Onde Deus me fez o impossível na minha vida se tornar possível. Amém? O texto básico, meus irmãos, dessa mensagem diz assim: haverá algo impossível para Deus? Texto básico. Lucas, capítulo 1, versículo 37. O 37, porque para Deus nada é impossível. Vou repetir, porque para Deus nada é impossível. O que é impossível para você é possível para Deus. Amém? Mas antes de entrar entrando na palavra que Deus colocou dentro da minha mente e foi no coração, e o Deus impossível se encontra presente todos os dias da nossa vida, vamos dar introdução na palavra. Os versículos de Lucas, capítulo 1, versículo 37 e 38, narram a resposta de Maria, a anunciação do anjo Gabriel, onde ela expressa a sua confiança na possibilidade para os homens, mas não para Deus. Respondendo, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esse episódio, conhecido como Anunciação, é o evento central da narrativa da fé cristã. E o versículo 37, porque para Deus nada é impossível. É uma poderosa declaração do poder divino. Vou repetir, porque para Deus nada é impossível. É uma poderosa declaração do poder divino. Irmãos, vamos para o primeiro tópico? O primeiro tópico é promessas. Vamos falar das promessas de Deus. Ela sempre se cumpre. Lucas 1, 37. Esse versículo reforça a ideia de que Deus é todo-poderoso e não há limites para o seu poder e para o seu agir. Esse versículo assegura que não existe nenhuma promessa ou declaração de Deus que não possa ser cumprida. E este versículo assegura que não existe nenhuma promessa ou declaração de Deus que não possa ser cumprida. Amém? É sim, sim, não. E a promessa vai ser cumprida na sua vida, porque o Deus impossível está entrando em sua casa. Não estou falando de religião, estou falando de Cristo, que é o Deus impossível. Ele vai entrar, ele não quer saber o que você faz na vida, mas ele quer saber que ele quer agir na sua vida. Porque nós não somos dignos de aceitar ele como nosso Salvador. É ele que nos aceita. É ele que nos aceita, nos escolhe, nos chama e nos escolhe para ficar ao lado dele. Basta você querer, você ter o coração voltado para Cristo. Ele fará tudo para a sua vida. Eu profetizo dentro da sua casa vitórias financeiras, sentimentais e principalmente espiritual. E na área da saúde, Deus está com o propósito dessa casa hoje, curando pessoas, não só da física, mas principalmente da mente e espiritualmente. Amém? Segundo tópico, serva do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Nesse versículo, Maria aceita o desígnio de Deus, colocando-se como serva e submetendo-se à sua vontade. A sua resposta demonstra a fé e a confiança na vontade divina, mesmo diante de um acontecimento que parecia impossível do ponto de vista humano. Irmãos, mas para Deus nada é impossível. Amém? Vamos passar para o terceiro tópico, meus irmãos. Aí nós vamos navegar um pouco na Bíblia. Terceiro tópico. Maria visita a Isabel. Lucas 1, 39 e 42. Vamos na Bíblia? Versículo 39, Lucas 39 ao 42. Maria visita a Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria,
foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. O 40. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. O 42. Exclamou em alta voz: Bendita é tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. O destaque nessa passagem é o versículo de número 41. E diz assim: ouvindo a saudação de Maria. Quem estava ouvindo a saudação de Maria? Isabel. A criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Amém? O que quer dizer esse versículo, Diácono Tenório? Em Lucas 1, 39 e 42, a Bíblia ensina sobre a humildade de Maria, que corre para visitar sua parente Isabel, ao saber de sua gravidez, mostrando uma fé e serviço ao próximo, impulsionados pelo Espírito Santo. O relato destaca a alegria e o reconhecimento da ação de Deus, tanto em Maria, pela sua escolha divina, quanto em Isabel, a ser cheia do Espírito Santo, que faz com que seu filho, João, estremeça de alegria, pronunciando o Messias. Vamos repetir. Pela sua escolha divina, quanto Isabel, ao ser cheia do Espírito Santo, que faz com que seu filho, João, estremeça de alegria, pronunciando o Messias, seja Jesus. Amém? Isaías, o profeta messiânico, pronunciou toda essa passagem também que está em Lucas, né? A vinda de Jesus. Isabel sentiu e pronunciou a vida de Jesus, a vida do Messias. E você, meus irmãos, está pronunciando o que na sua casa, nesse momento? Está fazendo almoço? Tudo bem, ore. Peça, Senhor, me manda o Messias dentro do meu lar, dentro da minha casa, para que haja vitória desse lar. Às vezes meu lar não está na vontade do seu agrado, Senhor. Não está dentro dos propósitos de Deus. Não está dentro do amor genuíno, o amor ágape de Deus. Mas essa manhã, Senhor, eu quero profetizar cura. Eu quero profetizar sinceridade. Eu quero presenciar amor dentro dessa casa. Eu quero, Pai, de acordo com dentro da tua palavra, que a alegria chegue desse lar. Não só financeiramente, não, mas principalmente espiritualmente, Senhor Jesus. Derrama tudo que... Leva embora tudo que não pertence a nós nessa casa. E traga a sua palavra. E faça o impossível desse lar. Porque tu és o Deus do impossível. Amém? Fale isso para... Converse com Jesus. Converse tete a tete. Fale para ele do seu carinho, do seu amor. Porque o Deus impossível está dentro da sua casa nesse momento. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Amém? 4 tópicos. Bem-aventurado o que creu. Lucas 1, 43, 45. Vamos lá, meus irmãos. O 43, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. O 44, por logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. É isso Isabel falando. A criança estremeceu dentro dela. Porque a criança, João, o Batista, Senhor, o João, o que batizava, naquele momento começou a estremecer dentro do ventre de Isabel. E o 45, bem-aventurada o que creu, a que creu, bem-aventurada a que creu, porque lhes serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Amém? Em Lucas 1,
43, 45, a Bíblia ensina, através das palavras da fé e da obediência de Maria, reconhecendo a como a mãe do Senhor Jesus, Isabel demonstra a felicidade de Maria por ter acreditado nas promessas de Deus. E o trecho destaca a alegria do filho de Isabel, João Batista, ao reconhecer a presença de Jesus na sua mãe. O filho de Isabel, João Batista, reconheceu a presença de Jesus na mãe dele, de Isabel. Por quê? Porque ela foi tomada pelo Espírito Santo. Foi abençoada naquele momento pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, com letra maiúscula, entrou dentro do coração de Isabel. E ela sentiu um calor, sentiu virtude, sentiu poder. E aquele menino, João Batista, também o sentiu. Amém? O quinto tópico. O Cântico de Maria. Lucas 1, 46 e 56. Em Lucas 46, 56, a Bíblia apresenta o Cântico de Maria, conhecido como Magnificat, onde ela exalta a grandeza de Deus por ter olhado para a sua humildade e os grandes feitos realizados por ela. Amém, Jesus? Amém, meu Deus? Vamos falar sobre o Cântico de Maria? Vamos lá? Preste atenção. Você está. Para um pouquinho. Medite nesse Cântico de Maria, que ele vai fazer um maravilhoso bem para a sua vida. Ele vai entrar dentro de você, mulher. Dentro de você que está passando por dificuldades. De toda a parte, financeira, sentimental, espiritual. Esse Cântico de Maria quer entrar dentro do seu coração. Vai sarar, eu profetizo, que ele vai sarar as feridas que tem dentro do seu coração. E elas vão ser cicatrizadas. E vai correr rio de água limpa, rio de água doce. O Deus que eu sirvo, que você serve, só trabalha em cicatrização. Para correr rio de água vivas. Amém? E o Cântico de Maria vai falar muito com vocês. Eu creio e profetizo isso. Diz assim, o Cântico de Maria. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. 46. O 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O 48. Porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. O 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. O 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. O 51. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no meu coração, alimentava o pensamento soberbos. O 52. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. O 53. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. O 54. Aparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. O 55. A favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. O 56. O 56 diz assim: Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vou repetir. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Voltou para casa alegre, porque ela sentiu a sua parente receber o poder do Espírito Santo. Porque o menino Jesus estava no ventre de Maria. O Messias, querido, que foi profetizado em Isaías, vamos lá, Isaías 9, Isaías 9, 6. Vamos, Isaías 9, 6, meus irmãos. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros,
E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse menino que estamos falando aqui, foi profetizado há centenas de anos atrás, no Velho Testamento, em Isaías 9. Então, meus irmãos, esse menino que estava no ventre de Maria, esse menino que nós estamos falando aqui, é o Messias, profetizado em Isaías. Vamos repetir? Porque o menino não nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Oh Deus, que palavra! Haverá algo impossível para Deus? Haverá? Irmãos, nós chegamos à conclusão dessa palavra. A conclusão de Lucas 1:37 ao 68. O 1:37 e Lucas, né? 1:37 é o melhor, 1:37 ao 56. De 41 em Lucas 1:37 e 58, melhor dizendo, né? Centra-se na confirmação do poder e fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas através de milagres e profecias. O episódio culmina com Zacarias, cheio do Espírito Santo, a profetizar a vinda de uma salvação poderosa, João Batista. Amém? A gente continuamos aqui. Nós vamos até o capítulo, o versículo 66, 66, que Zacarias profetizou a vinda da salvação poderosa. O episódio culmina com Zacarias, cheio do Espírito Santo, a profetizar a vinda de uma salvação poderosa, João Batista. Entre os homens, João o Batista foi o maior profeta que existiu aqui na terra até hoje e que há de existir. Após ele não tem mais nenhum. Entre os homens, João o Batista. Mas nós estamos falando. Então, meus irmãos, que nós podemos dizer essa mensagem. Há algo impossível para Deus? E você que está fazendo da sua vida? Olha, medite. Medite nessa palavra. Medite que Deus está falando muito com você. Através da minha vida. Através daquilo que Deus colocou na minha mente. A boca é minha, mas as palavras são de Deus. Então, esta manhã, esta tarde, esta noite que você estiver ouvindo esta live, esta ministração, coloca no seu coração que o Deus impossível está dentro da sua casa. Ele está lá. Porque a palavra do Senhor diz, onde houver um ou dois, eu me farei presente. Ele está presente dentro do seu lar. E Ele vai salvar o seu lar. Ele vai salvar a sua casa. A sua casa que andava em trevas, vai haver luz. E a luz permanecerá. Porque ao terceiro dia, aquela luz voltou a brilhar. Ele está vivo, Ele está vivo. Cristo ressuscitou. Ele está vivo, Ele está vivo. Cristo ressuscitou. Oh, Ele está vivo, Ele está vivo. Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele se faz presente em todos os dias da sua vida. Na tempestade, no vento, Ele acalma o vento e acalma a tempestade. E te dá uma grande vitória nesse dia de hoje. Esse dia que Deus está falando com você através da palavra. Esse dia 26 de 8 de 2025.
Deus está falando com você. Haverá algo impossível para Deus? Medite nessa palavra, meus irmãos. Medite na palavra, minhas irmãs em Cristo, com Cristo. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu vim. Eu conheço o meu ontem, conheço o meu hoje, mas o futuro é só Deus sabe da vida da gente. Nós não sabemos se estaremos aqui no amanhã. O amanhã a Deus pertence. Então cuide hoje. O ontem já viveu. Vivo hoje com alegria, com amor e com carinho. Não se ire. Pode até irar-se, mas se acalmar. Porque a tempestade está passando a sua vida, ou já passou. Eu creio nisso. E eu, Diácono Tenório, profetizo sonhos mais sonhos. Como dizem Atos 2,17. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Amém? Fique com Deus, meus irmãos. Fique com Deus. E ouça a palavra que vem diante do trono de Deus para mim e para você esta manhã, esta tarde, esta noite. E peça para Deus, o Deus de possível, fazer o possível na tua vida. Amém? Fique com Deus. Um beijo do Diácono Tenório para todos vocês. Um ósculo santo. Em nome de Jesus. Amém.